Dias, professor de Química. Hoje nós vamos ver distribuição eletrônica e tabela periódica. Eu vou explicar a tabela periódica em cima da distribuição e explicando a própria distribuição eletrônica. Mas é lógico que nós não podemos falar de distribuição e de tabela sem falar do átomo. Esse é o átomo, um dos mais corretos, que é o átomo de Bohr. Todo mundo já sabe como desenha, né? Ele tem órbitas circulares, não vou falar de modelo atômico agora, mas todo mundo já sabe que essa parte aqui, ela é o núcleo, e o núcleo de um átomo ele é positivo por causa dos prótons, porque os prótons têm cargas positivas, e em volta desse núcleo existe milhões de partículas em constante movimento, denominado elétrons. E os elétrons são negativos. Então, essa parte aqui a gente chama de eletrosfera. E a eletrosfera ela é negativa. Negativa por causa do quê? Das famosas partículas chamado elétrons. Ok? Pessoal, nós sabemos que o átomo pode ter 2, 3, 4, 5 camadas. Existe o átomo de hidrogênio que tem um, por exemplo. O átomo de magnésio que tem outras camadas. Ou seja, cada átomo ela tem um número de camadas bem definida. Ok? Por exemplo, esse átomo aqui, eu estou considerando que ele tem 3 camadas. Por exemplo, o átomo de alumínio. Se ele tem 3 camadas, significa que ele é maior do que um átomo de 2 camadas. Que ele é maior do que o hidrogênio, que só tem uma camada. E consequentemente, ele é menor daquele que tem 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, o que determina um átomo ser maior ou não é o raio atômico dele. Vou colocar aqui, ó, raio atômico. O que é o raio atômico? Vai desde o núcleo até a última camada. Ou seja, é o tamanho do átomo, né, em níveis de raio, ok? Beleza. Pessoal, se esse átomo tem 3 camadas, essa última camada aqui, ó, vou colocar aqui mais embaixo, essa última camada, ela é interessante. Por quê? Primeiro porque ela não é chamada de última camada no seu exercício, no seu vestibular, muito menos no Enem, ok? Nós vamos falar aqui, ó, é chamada de camada de valência. Então a camada de valência de um átomo é aquela que é a última camada. Se o átomo tem 5 camadas, a 5ª camada é a camada de valência. Se o gás nobre, que tem 8 camadas, a 8ª camada é a camada de valência dele. Por que ela tem um nome específico? Por que ela é tão especial? Pessoal, porque se a gente souber a camada de valência de um átomo, eu sei tudo dele. Eu sei quantas ligações, o tipo de ligação, se ele é estável, se ele é sólido, se ele é... eu sei tudo. É como fosse a minha identidade. Então, a minha camada de valência é como fosse a minha identidade do átomo. Ok? Então, pessoal, nós temos aqui 3 camadas. Eu posso falar aqui, ó, de camada K, L, M, não é isso? E continua, né? Camada K, L, M, N, O, P, I, Q. Vamos ver quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o átomo, ele pode até ter 7 camadas. Pode ter mais? Lógico que tem mais, tá? Lógico. Só que os principais aqui que nós vamos estudar tem 7 camadas. É o que é importante para você saber aqui, beleza? Então, pessoal, esse átomo aqui, que tem 3 camadas, ele é importante no sentido de que, vamos lá, quando eu coloco os elétrons na camada de valência, por que os elétrons é importante na camada de valência? É o que vai trazer a identidade dele. Então os outros elétrons, nas outras camadas, não me interessa muito, ok? Então, esses elétrons da camada de valência, é importante eu identificar ele. Essa camada aqui, ela é muito grande. É difícil. Imagina uma pessoa que fala a cidade que mora. Imagina você chegar a conversar com uma pessoa. Onde você mora? Eu moro na cidade de São Paulo. Você não vai achar ela nunca.
Não, eu moro no bairro da Zona Sul. Já melhorou. Não, agora eu moro na rua tal. E no número tal. Pronto, você achou o endereço da pessoa. Aqui é a mesma coisa. A camada é difícil identificar o elétron. Porque a camada é muito grande. Existem infinitas possibilidades do elétron estar lá. Ok? Agora, se eu pego essa camada e diminuo ela, o tamanho dela, ou seja, eu vou para uma subcamada, aí fica mais fácil de achar esse elétron. Ou seja, olha aqui, ó, o que é importante no estudo de hoje? É importante a minha camada, que nós vimos que são 7 camadas, ok? Essas 7 camadas, pessoal, na tabela periódica são chamados de períodos. Vamos saber o que é um período? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu fiz. Fala, galera. Bom, galera, a tabela periódica, ela tem 2 sentidos. Olha aqui, ó, as verticais e os sentidos horizontais, beleza? É como fosse o mapa mundi. Olha aqui o mapa mundi, ó. Belezinha. Se você olhar o mapa mundi, ele tem linhas, ó, verticais e horizontais, que são as latitudes e as longitudes. Para que eu preciso disso? Para identificar alguma ilha, alguma embarcação. Quem estuda geografia sabe disso. Bom, a tabela periódica é a mesma coisa, tá? Ou seja, ela tem as linhas verticais e as linhas horizontais. Então nós vamos começar a falar das horizontais, que são os períodos. Bom, o que são os períodos, pessoal? Períodos é nada mais do que as camadas do átomo, ok? Ah, então vamos estudar as camadas? Vamos estudar as camadas dos átomos. Bom, se você pegar aqui a tabela periódica toda completa, você vai observar que os períodos, ó, vamos lá, ó, período 1, período 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7. Ou seja, são períodos das linhas horizontais. Para que são formados os períodos, que na verdade são as camadas dos átomos? Bom, os períodos, eles estão em ordem crescente de número atômico. Ou seja, se você tem o hidrogênio aqui no primeiro período, que começa com 1, olha lá, ó, o hélio começa com 2. Depois ele volta 3, 4, 5, 6 e assim vai. Ou seja, qual que é o objetivo de fazer os períodos da tabela periódica? Ou seja, essas linhas horizontais. As linhas horizontais, na verdade, é a ordem crescente dos números atômicos. Ok, pessoal? Então, ou seja, os períodos representados pelas linhas horizontais é nada mais do que os períodos. Ou seja, se você observar, aqui a família 1A, a família 2, ou seja, o grupo 2. Se você observar, a família 3A, que é essa aqui, ela vai para o grupo 13. Poxa, por que do grupo 2 vai para o grupo 13? Porque aqui nessa sequência aqui, ela tem 10 átomos separando. Ó, se você observar, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, são 10 linhas horizontais, ou seja, são 10 átomos que faz do que o grupo 2, que é a família 2A, vai para 3A, que é denominado de grupo 13. Então, pessoal, esse é os períodos da tabela periódica. Eu espero ter ajudado vocês e vamos voltar para o vídeo, beleza? O que é um período? Então é importante saber porque as camadas são 7 camadas, logo a tabela periódica ela tem em torno de 7 períodos, ok? Agora, importante também saber, pessoal, as subcamadas, que é uma maneira mais fácil de achar o elétron, ou seja, vou pegar a camada e diminuir ela menos ainda. As subcamadas são 4 subcamadas, ou seja, S, P, D ou F. Quem quiser decorar, São Paulo derrota Flamengo. Olha que chuchu, beleza, hein? Presta atenção. Então, pessoal, é importante na distribuição eletrônica saber as subcamadas e as camadas. Por quê? Porque quando ele te dá na camada de valência
A camada é a subcamada, sabe o que eu vou descobrir dele? Eu vou descobrir também a família que o átomo pertence. Pessoal, professor, o que é uma família? Por que é criada a família? Opa, vamos lá no videozinho para você ver? Fala galera, bom, já nas famílias, que são as partes verticais, tá? Bom, as partes verticais representam as famílias. Nós vimos no vídeo anterior que as partes horizontais representam o período. Bom, as famílias é fácil, pessoal, porque só tem dois tipos de família. A família A, que ela é meio quebrada, né? Ela começa aqui e termina aqui. E a família B, beleza? Bom, a família A são os elementos representativos e a família B de transição, né? Como toda família, ela tem um nome. Agora, por que é colocada as famílias? Pessoal, se eu pego aqui a família, por exemplo, 7A, que é a família dos halogênios, olha, a família dos halogênios, que é o flúor, cloro, bromo e iodo. Olha, professor, cadê os elementos? Então, vamos lá para a tabela periódica completa. Então, tá aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Bom, os principais aqui, flúor, cloro, bromo e iodo, por que eles são colocados nessas linhas verticais? Porque eles têm as mesmas características. Então, pessoal, todas essas famílias, elas são criadas pelas características semelhantes. Então, vamos voltar aqui. Bom, a família A, todo mundo já sabe, começa com a família A ou grupo 1, que são os metais alcalinos. A família 2, que é o grupo 2, são os metais alcalinos terrosos. Continuando na família A, que começa aqui, é a família 3A, como não tem nome, tá? É a família do primeiro elemento que aparece aqui, que é a família do boro, que é o grupo 13. Tem gente que causa um certo estranhamento, porque, como assim no grupo 2 pula por 3? Porque entre o 2 e o 13, pessoal, eu tenho a família B, que tem 10 átomos. Como tem 10 átomos, pô, ó, 2 mais 10 dá 12. Então aqui continua no 13. A família 4A, o grupo 14, que não tem nome também, mas é a família do carbono. 5A, ou grupo 15, é a família do nitrogênio, porque é o primeiro nome, ou seja, não tem nome. Agora 6 e a 7A tem nomes, pessoal, que são os 6A, os calcogênios, e 7A, os halogênios. Bom, pessoal, e o famoso gás nobre, né? Os gases nobres, pessoal, que é a família 18 ou 8A ou 0. Ou seja, por que gases nobres, pessoal? Porque eles não se misturam com os outros átomos, beleza? Então vamos identificar aqui, cada família são formadas pelas mesmas características, ok? Bom, dentro da família A, que são esses aqui, eu tenho 4 grupos de metais, como? Aliás, 4 grupos de átomos. Eu tenho o hidrogênio, tá? Que não tem família. Pessoal, grave isso aí. O hidrogênio não tem família. Poxa, professor, então por que ele é colocado aqui? Porque nos períodos, como é ordem crescente do número atômico, ele vai colocar aqui porque ele começa com 1. E na mesma sequência tem o hélio com 2, depois volta para o 3, 4, olha aqui, 5, 6, ok? Então o hidrogênio ele é colocado aqui mesmo não sendo metal. Então, dica para vocês, a família dos metais alcalinos começa com lítio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O hidrogênio não tem família. Beleza, pessoal? Ok. Então, sabendo disso aqui, pessoal, a família A ela é um pouco mais complicada e por isso é a mais cobrada, porque ela tem 4 grupos de átomos. Ela tem os metais, que é toda essa parte aqui, ó, rosa mais claro. Tem as partes dos semimetais, as partes dos não metais, que é os vermelhos, que são chamados também de ametais, e os gases nobres. Ok? Bom, a família B é fácil, pessoal. Olha a família B aqui, todos são metais. Então, fixa aí na sua cabeça. Todos da família B são metais. Da família A, vai mudar, ok? Então, vamos estudar um pouquinho. Como a família A são metais, sem metais e não metais, além dos gases nobres, vamos dar uma olhada aqui, ó.
Bom, pessoal, os metais são aqueles que conduzem bem a corrente elétrica e o calor. São facilmente transformados em lâminas e em fios, ok? Como cobre, ouro, prata, platina, ferro, chumbo, ok? E todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio que é líquido. Então grava aí na sua cabeça. Todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio que é líquido, ok? Bom, pessoal, são as características dos metais. Já dos ametais, ou, olha aqui, ó, não metais, eles não conduzem bem o calor, nem a corrente elétrica, porque a maioria forma gás, e não são facilmente transformados em fios. Continuando, apresentem diferentes estágios de agregação, ou seja, eles podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Ok, pessoal? Beleza. Então, por exemplo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, todos são gasosos. Mas também pode ser o bromo, que são líquidos, e algumas como sólido, como carbono. Ok? E alguns, pessoal, apresentam, vamos ler aqui, propriedades intermediárias, que são semimetais, ou seja, ele tem característica metal e ametal ao mesmo tempo. E o famoso gás nobre, né, pessoal? O gás nobre são aqueles gases que não se misturam com outros átomos. A reatividade deles é muito baixa. Ok, pessoal? Então, esse aqui são as famílias. Eu espero ter ajudado vocês. As famílias são verticais e são colocadas por características semelhantes. Beleza? Vamos voltar ao vídeo. Espero ter ajudado vocês e até mais. Só vocês viram a tabela periódica de maneira geral, vocês viram o período e a família. Ou seja, vocês já tiveram uma noção geral que a tabela periódica é nada mais do que um endereço para achar um átomo. Agora, existem duas maneiras de achar um endereço. Olhando para a tabela e tirando o átomo, opa, esse aqui é da família tal, tal, tal. Ou pela distribuição eletrônica, que é cobrado. Por isso que Linus Pauling, o Pauling, ele fez um diagrama. Por que ele fez um diagrama? Porque com o diagrama eu descubro tudo isso aqui, ó. Eu descubro a camada de valência, ou seja, a identidade. Eu descubro a camada, a subcamada, ou seja, eu descubro tudo. Como, professor? Vou explicar agora na transição, tirando essa bagunça toda aqui, tá? Na transição, vamos, porque tem muita coisa. Bom, galera, então Linus Pauling fez esse diagrama. Primeiro a gente vai entender esse diagrama de maneira bem legal para a gente poder trabalhar com ele. Porque tem gente que já quer ir na parte de trabalhar e esquece para que ele serve realmente. Primeiro, por que ele é desse jeito, né? Veja bem, primeiro é importante você saber montar ele desse jeito, né? E não é difícil. Você coloca um até o 7, né? Depois você diminui um aqui e coloca 2 até 6, né? Agora se for o outro, que é a parte do D, você não diminui um e diminui na parte aqui, ó. Então, de novo, 1 até o 7, diminui, não diminui, diminui em cada extremo. Então é assim, mais ou menos, que você monta o diagrama. Então, primeiro, o diagrama de Linus Pauling, ele é pela ordem crescente de energia, tá? Dos subníveis. Nós já vimos que existe 7 camadas, então vamos colocar aqui, ó. Camada, são 7 camadas, ou seja, camada K, L, M, N, O, P, Q, ok? E nós já vimos também pelas subcamadas. Subcamadas são 4, ou seja, S, P, D e F, ok? E cada um tem um nível de energia, porque camadas também é chamado de níveis e subcamadas estão também chamadas de subníveis, ok? Esse subnível, o próprio já fala, é nível de energia. Da ordem crescente vai do menor para o maior. Então, aqui começa tudo, um S2. Bom, se começa com um S2, o que significa ser um S2? Imagine um átomo que seja só um S2. Pessoal, se você observar, existem 3 informações aqui, ó. 1,
esse grandão, o S e o 2. E cada um vai te trazer uma informação. Ok? Então, primeiro, esse 1 aqui nós já vimos, significa o quê? A camada, né? Então, a camada dele aqui é K, é a primeira camada. O S está na subcamada S. E significa que ele tem o quê? 2 elétrons, ok? Então, veja bem, esses números menores aqui são a quantidade que cabe nos elétrons. Por exemplo, o S cabe até 2. O subnível P, ele cabe até 6 elétrons, ou seja, ele cabe 1 até 6. O D cabe até 10 e o F até 14, ok, pessoal? Então, para que serve esse diagrama? Serve para que eu possa pegar os átomos, distribuir eles, ou seja, o que é distribuir, pessoal? O que é fazer uma distribuição eletrônica? É pegar os átomos, pegar a quantidade de elétrons que o átomo tem, ok? Por isso que chama distribuição eletrônica. O que é uma distribuição eletrônica? Uma distribuição dos elétrons. Então eu vou distribuir de maneira crescente e pegar a camada de valência. Pegando a camada de valência, eu consigo fazer tudo, porque lembra lá? Camada de valência é a mesma coisa que a identidade. Então, pessoal, vamos lá? Para que serve o diagrama? Vamos lá, vou movimentar a aula aqui. Para que serve o diagrama? Para distribuir a quantidade de elétrons. Para quê? Para que eu chegue na camada de valência. E depois, para que eu descubra a família, o período e tudo que eu possa achar dele. É isso que vamos fazer agora. Na transição, vamos apagar essa baguncinha aqui e vamos dar show. Bom, pessoal, então eu peguei alguns metais aqui, né? E esses metais nós vimos lá na tabela periódica, que são as famílias, não é? A família dos metais, existe a família A e a família B, não é verdade? Então eu peguei só da família dos metais, só a família A por enquanto, tá? E vamos distribuir e vamos observar algumas coisas, tá? Primeiro, vamos fazer a distribuição aqui. Pessoal, para distribuir eu tenho que começar logo do início, não é verdade? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, um S2. Se eu vou pegar um S2, veja bem, como ele é por ordem crescente, ó, chegou aqui na setinha, ou seja, chegou aqui, ele vai voltar lá no final e vai pegar o 2S2. Então vem distribuir aqui, ó, 2S2. Depois do 2S2, observe que ele volta também e vai lá para o 2P6. Então coloca aqui, ó, 2P6. Depois de 2P6, eu vou colocar aqui 3S2, né? E assim sucessivamente. Mas para cada átomo existe uma quantidade de elétrons, não é isso? Que a gente chama de quê? De número atômico, não é verdade, pessoal? Então, o número atômico, representado pela letra Z, significa a quantidade de elétrons que o átomo tem, beleza? Ou seja, a quantidade de elétrons que ele tem é a mesma quantidade de prótons. Todo o átomo ele é desse jeito, ok? Se não for, ele vai ser carregado. Aí não vai ser átomo mais, vai ser íon. Mas isso é outra conversa. Pessoal, se você observar aqui, vamos contar. Eu preciso distribuir 11 elétrons. Então vem aqui, ó, 2, 4, 10, 12. Tem 12. Opa, se tem 12, para dar 11 eu preciso tirar 1. Então eu vou lá na última camada e tiro. Então de 3S2 vai virar o quê? 3S1, ok? Então se você observar, pessoal, esse átomo ele tem primeira camada, não é isso? Ele tem a camada 2 e a camada 3. Sempre tem 3 camadas, a terceira que é a última camada, ou seja, a camada de valência. Então eu vou colocar aqui, ó, camada de valência dele significa 3S1. Então esse átomo, ele é 3S1. Veja bem, pessoal, S. Se você pegar o S, 3 e 1,
cada um tem uma informação diferente. Ou seja, esse 3 aqui significa a camada dele. Então, a camada dele é 3. Se quiser, pode dar até o número dele, a letra dele, KLM. Então, camada M, ok? Esse aqui é o subnível S, tá? Subnível S. E eu tenho um elétron. Pessoal, se eu tenho um elétron na camada de valência, automaticamente ele vai ser da família 1A. Ok, pessoal? Então, da família 1A, ele vai ser o metal alcalino. Ok, pessoal? Então, olha aí, ó, veja bem. Sem olhar na tabela periódica, eu descobri quantas camadas ele tem, qual o subnível que ele parou, o S, e o que significou um elétron na camada de valência. Então, com isso aqui, a gente já pode falar muita coisa, pessoal. Primeiro, quando a gente viu da família, a gente viu família A e família B. Toda família A vai terminar em S ou P. A família B vai terminar em D ou F. Olha que interessante. Então, veja bem. O S ou P, desculpa, significa o quê? Significa família. Família S ou P, família A. D ou F, família B. Os elétrons significam o número da família que ele tem. Se ele tem um elétron na camada de valência, família 1A. Se ele tem dois elétrons na camada de valência, família 2A. Se ele tem 3, família 3A. Se ele tem 7, família 7A. Ok? Então, se ele é da família 1A, então significa que o sódio é um metal alcalino. Então, ele é da família 1A ou grupo 1. Ok, pessoal? Então, vamos distribuir o cálcio. O cálcio ele tem 20 elétrons. Qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Chegar na camada de valência e descobrir o quê? Descobrir a camada que ele pertence, descobrir se é família A ou família B e qual é a família dele. Só isso. Com isso eu já sei tudo. Então, de novo, eu vou começar pelo 1s2. Então vamos lá, ó. 1s2. Veja bem, depois do 1s2 vem 2s2. Então vamos lá, 2s2. Depois 2p6. Olha que legal. Depois do 2p6 continua 3s2. Depois do 3s2, veja bem, chegou na frentinha, você faz o quê? Vai na bundinha. Olha aqui, chegou na frentinha e ó, vai na bundinha. Chegou na frente, vai lá na bundinha. Lá na bundinha tá o quê? O 3p6. Até dar 20. E assim você vai fazendo. Depois do 3p6, continuando aqui, ó, 4s2. Então vamos de novo, ó. 1s2, cheguei aqui, ó, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai fazendo isso aqui, então, 1s2, depois 2s2, chegou na frentinha, vai lá na bundinha do outro, 2p6, continuando aqui, ó, 3s2, chegou na frentinha, vai lá na bundinha do outro, 3p6, depois 4s2, chegou na frentinha, vai lá na bundinha do outro, 3d10 e assim sucessivamente, até dar a quantidade de elétrons que o átomo está perdendo. Então 20. Então vamos lá, se deu 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Nós você observou, deu 20 certinho. E esse 20 não precisou subtrair como aqui foi preciso. Qual que é o objetivo aqui, pessoal? Descobrir a minha camada de valência, como eu descobri aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui na minha camada de valência. O que eu vou saber dele? 3 informações. Primeira informação, segunda informação, terceira informação. Primeira informação da camada 4, ok? Subnível S, ou seja, ele é da família A, ok? Ou seja, ele é um elemento representativo. E o 2 significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele é da família 2A ou ele é do grupo 2. Ou seja, ele é um metal alcalino terroso. Ok, pessoal? Então, veja bem, distribuir, pega a camada de valência e descubra 3 informações. Camada 4, subcamada S e 2 elétrons. Ou seja, família 2A. Ok? Vamos fazer do alumínio? Vamos lá. Ó. Então fica 1s2, 2s2, 2p6. Depois do 2p6,
3s2. Então tá aqui, ó. Depois do 3s2, vamos lá? Vem, chegou na frentinha, foi lá na bundinha. Então 3p6. Vamos ver se deu 13, né? Olha aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Então o que eu não posso, né? Eu tenho que tirar 5 aqui, ó. Porque quando eu tiro 5, aí fica, ó, 2, 4, 10, 12, 13. Pessoal, se vocês observar, aqui é a minha camada de valência. Ou seja, a minha camada de valência, ela é 3s2, 3p1. Ou seja, dentro da camada 3, existe 3 elétrons. Só que 2 está na subcamada S e a outra na camada P, ok? Então essa aqui, 3p1, é a mais energética. É a mais energética do que o 3s2, porque vamos lembrar, aqui é por ordem crescente de energia. Então aqui é mais energético do que esse, né? Ordem crescente de energia. Pessoal, então beleza. 3 informações, 1, 2, 3. Como isso aqui é uma camada de valência só, camada 3, ok? Então o alumínio tem 3 camadas. Os elétrons, pessoal, ó, cuidado, 2 mais 1. Eu tenho 3 elétrons, ou seja, então significa que ele é da família 3A. 3A ou grupo 13. Vamos lembrar? Família 3A ou grupo 13, por quê? Porque entre a família 2A e a família 3A está a família B, que tem 10 átomos, né? Então por isso que dá 2 do grupo 2, vamos colocar aqui, ó, pula para o grupo 13, porque tem 10 átomos de diferença, ok? Pessoal, fazendo isso aqui, eu determinei tudo. Quantos elétrons, quantas camadas e qual subcamada que dá. Vamos lá para o galho? Ó, o galho é grandinho. Vamos lá. Vamos lá, 1s2. Ó. Depois 2s2. Depois 2p6. Não é isso? Depois do 2p6, continuando aqui, ó, 3s2. Chegou lá na frentinha, você vai aonde? Na bundinha. 3p6. Então, vamos aqui. 3p6. Depois 4s2 e vai dando mais, porque é 31, hein? Depois do 4s2, 3d10. Vamos ver se já deu? Vamos contar? Olha aqui. 2, 4, 12, 18, 20, 30. Não deu ainda não, porque é 31. Então vamos continuar. Depois do 3d10 vai para o 4p6. Quando só falta 1, então fica 4p1. Ok, pessoal? Então, olha aí. Bem grande a distribuição. Agora toma muito cuidado. Qual que é a camada de valência? Tem gente que vai circular só o 4p1. Não pode, pessoal. Porque se você observar, o 4, olha aí, ó, o 4 tem 2 4, não é verdade? Olha aqui, tem esse aqui e tem esse. Ah, professor, pode uma camada de... Pode. Porque, de novo, isso aqui é uma distribuição de ordem crescente de quê? De energia, não é por camada, não é? Então, se é por energia, significa que o 3d10 tem mais energia que o 4s2. Exatamente porque o S e o D é muito mais energético que o S. É por ordem, né? O S, o P, o D e o F. O F é o mais energético, depois vai diminuindo até chegar no S. Então, pessoal, a camada aqui de valência é 4s2, 4p1. Então, se você observar, terminou em P, ó. Então é da família A, são elementos representativos. Camada 4, então significa que o galho tem 4 camadas. De novo, ó, olha a quantidade de elétrons, 2 mais 1, tem 3 elétrons. Então é da família 3A ou grupo 13. Pessoal, o que deu a perceber aqui? Deu a perceber que todos terminaram em S ou P. Então significa que todos é da família A, elementos representativos. Beleza? Segundo, se você observar, eu tive que olhar a camada os elétrons da camada de valência para descobrir a qual a família ele é, ok? 3s1, família 1A. 4s2 são família 2A. 2 mais 1, 3 são família 3A. 2 mais 1, família 3A. Agora, é claro que nos livros que está acontecendo,
e nos vestibulares que estão ocorrendo, eles não estão falando muito família 1A, eles estão mais no grupo. Por isso que eu estou falando grupo, tá? Porque tá vindo mais grupo. Então toda vez que você falar grupo 1 significa família 1A, ok, pessoal? Bom, galera, nós distribuímos alguns elementos, né? Nós colocamos o cálcio, o sódio, e nós vimos que todos terminam em SB, ou seja, família A, elementos representativos. Agora nós vamos ver mais ainda, ou seja, nós estamos trabalhando a distribuição eletrônica, tá? E como que ela funciona, para que ela serve. Então vamos lá, pessoal. O nitrogênio tem 7 elétrons, ou seja, o número atômico dele é 7. Vamos distribuir 7 elétrons, começando com 1s2. Depois do 1s2, ele vai para 2s2. Depois chegou aqui na frentinha, vai sair para bundinha, então vem 2p6. Se você observar aqui, já deu, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Eu preciso tirar 3 para ficar 7, então tiro 3 aqui, né? Então fica aqui quanto? 6 menos 3 fica 3. O que eu preciso saber? A camada de valência. Pronto, peguei a camada de valência, eu vou descobrir tudo. Primeiro, que ele tem a camada 2. Então vou colocar aqui, ó. Ele tem a camada 2. Depois, terminou em S ou P, então quer dizer que ele é da família A, família dos elementos representativos, ok? Terminou no 2 com 3, ou seja, 2 mais 3, 5 elétrons. Se é 5 elétrons, família 5A ou grupo 15. Ok? Então vamos colocar aqui, ó. Família 5A ou grupo 15. Então, tá vendo como que agora é mais fácil? Só pegar o jeito e o resto fica fácil. Vamos lá fazer do enxofre. O enxofre, pessoal, eu preciso distribuir 16. O número atômico dele é 16. Então vamos lá. 1s2, você pode até acompanhar aqui, ó. 2s2. 2p6, acabou aqui, vamos para cá, ó. Depois do 2p6, 3s2. Depois do 3s2 chegou aqui na frentinha, vai lá para a pontinha do outro, 3p6. Vamos ver se já deu? Olha aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Não pode, né? 18 tem que tirar 2 para ficar 16. Então eu venho aqui e tiro 2. Então significa que ele é 4. O que eu quero? Pegar a última camada. Então é a camada do que? 3. Essa é a camada de valência. O que eu sei? Eu sei que é da família 1A, porque terminou em S ou P, ok? Depois que eu faço isso, ele é da camada 3. Então vamos colocar aqui, ó, camada 3. Tem 3 camadas. Depois disso, olha quantos elétrons eu tenho. 2 com 4, eu tenho 6. Então quer dizer que ele é da família 6A ou grupo 16. Ok, pessoal? Vamos lá para o iodo. O iodo fica o quê? 1s2, não é isso? Eu posso continuar até aqui, ó. Não preciso ficar olhando lá toda hora, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, acabou, né? Depois de 3s2, 4s2, não é isso? Ó, depois de 3p6, 4s2, chegou aqui na frentinha, vai lá para a bundinha do outro. Fica o quê? 3d10, depois do 3d10, 4p6, depois do 4p6, se você olhar lá, depois do 4p6, 5s2, vamos ver se já deu, 10, 20, 38, tá longe, né? 53, então continua. Chegou aqui na frentinha, vai lá para a bundinha do outro, 4d10. Aí, acho que já deu, né? Se você observar, ó, 10, 20, 30, 36, 38. E aqui 48. Não, ainda dá mais, né? Vamos lá. 40. Vamos 5p6. Agora já deu, né? Vamos contar? 10, 20, 30, 38, 48. 48 mais 6, 54. Não pode. Tem que ser 53, né? Então tem que diminuir 1. Então diminuiu 1. Então depois do 5p6 vai para 5p5. Então agora eu tenho quanto? 53 elétrons distribuídos. Qual que é a camada de valência? Olha aqui, pessoal, ó. Ó a camada de valência. Tem que tomar cuidado. O 5 está distribuído que nem no exercício anterior. Então eu vou até colocar aqui, ó.
5s2, 5p5. Cheguei aqui, pessoal, família A, porque é SOP, então elemento representativo, ok? Depois eu tenho 5 camadas e eu tenho 2 com mais 5, eu tenho 7. Então quer dizer que ele é da família 7A ou grupo 17, ok? Então, pessoal, veja bem, se você olhar isso aqui, com a distribuição eletrônica, o objetivo é chegar na tabela periódica, ok? Então, todos esses aqui nós distribuímos. Agora, para finalizar essa parte, nós vamos ver dos gases nobres e nós vamos fazer um comparativo e fechar a tabela periódica junto com a distribuição eletrônica. Vamos lá? Bom, pessoal, nós distribuímos 3 átomos na primeira parte, sódio, cálcio e alumínio. 3 partes na segunda parte, nitrogênio, enxofre e iodo. Agora vamos distribuir o argônio. Vamos lá? Olha lá, ó. 1s2, depois do 1s2, 2s2, depois do 2s2, 2p6, depois do 2p6, 3s2, depois do 3s2, 3p6. Vamos ver se já deu? Aqui deu 10, 18, deu certinho, né? Então veja bem, vou pegar a camada de valência dele, peguei a camada de valência dele. O argônio tem 3 camadas, é da família A, porque tem no S ou B. Agora 2 mais 6, então é da família 8A ou grupo 18, que são os famosos gases nobres, né? Pessoal, veja bem, gás nobre é aquele elemento que quando os cientistas foram estudar, observaram que eles não reagiam com nada. Ou seja, eles não doavam e nem recebiam elétrons. Eles eram estáveis naturalmente. E foram estudar. E um dos estudos chegou na distribuição eletrônica e observou que eles têm 8 elétrons na camada de valência. Se ele tem 8 elétrons na camada de valência e foram observando, peraí, então quer dizer que por que alguns átomos doam e outros recebem? Com qual objetivo isso é feito? Quando eles estudaram isso, eles observaram que o objetivo dos átomos é ser um gás nobre. Ou seja, ter a mesma configuração. Não é transformar num gás nobre, não é o cálcio virar um gás nobre. Não, nunca vai acontecer. Ter a mesma distribuição, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, cada grupo de átomo vai ter um comportamento de doar ou receber com o objetivo de quê? De chegar na família 8A, na mesma configuração. Como? Se você pegar o sódio aqui, vamos pegar aqui, eu tenho essa camada de valência, 3s1, ok? Ele tem um elétron. Ele tem duas coisas aqui para fazer. Observa. Ou ele vai doar esse um elétron, porque se ele doa esse elétron, isso aqui some. Porque se ele doou, não existe 3s0, some. E a camada de valência que vira é essa aqui, ó. Se você observar, a camada de valência que é 2, 2 mais 6, 8. Mesma configuração aqui, ó. 8 elétrons na camada de valência. Ou esse 1 ele pode receber 7. Por que não? Se ele doa 1 receber 7, porque 1 mais 7 fica 8. Agora, qual que é mais fácil, pessoal? Doar 1 elétron, receber 7. Veja bem, é muito mais fácil doar 1. Por quê? Porque 7 é muita coisa, ou seja, é muito mais estável, doa 1, pronto, acabou, do que receber 7. Então o que acontece? Esse átomo aqui, ele vai doar 1 elétron, ou seja, isso aqui some, ó, isso aqui some, quando ele doa 1 elétron, voltando para essa configuração. Essa camada de valência mudou porque deu esse elétron, ficando com 8 elétrons. Então, quando eles foram observar que o sódio é da família 1A, ele é por ser da família 1A, todos da família doam 1 elétron. Por que eles doam? Porque ao doar 1 elétron, eles ficam com 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que os metais alcalinos, ou seja, da família 1A, todos doam 1 elétron.
Agora, se você observar o cálcio eu tenho essa camada de valência, que é 2, ou seja, ele é da família 2A. A mesma coisa, pessoal, se ele doar esses dois, ele vem para essa camada de valência aqui, ó, que é o 3. Saiu 4, fica 3. 2 mais 6 fica 8. Ou ele pode pegar o 2 e receber 6, porque 2 mais 6 dá 8. Então a mesma coisa, é mais fácil ele doar 2 ou receber 6. Então ele vai doar 2. Então quando ele doa esses 2, olha isso aqui, ó. Isso aqui some e fica o quê? Com 8 elétrons na camada de valência. Então por isso que todos da família 2A doa 2 elétrons. Família 3A, que é o alumínio, né? 2 mais 1, 3. Então o alumínio é da família 3A. Ou o grupo, vamos lá, grupo 1, grupo 2, grupo 13. Chegando aqui, pessoal, é mais fácil doar 3 ou receber 5. Então, o mesmo esquema. Ele vai doar 3. Por quê? Porque se ele doa 3, ele fica com essa configuração. 2 mais 6 fica 8. Então, quer dizer que ele doa 3 elétrons. Então, por isso que todos os átomos da família 3A, eles doam 3 elétrons. Então, isso aqui é uma característica, pessoal, dos metais. Qual a característica dos metais? Eles doam elétrons. Ou seja, eles ficam o quê? Positivo. Positivo na física tem nome. É chamado de cátion. Então, ou seja, isso aqui é previsto, pessoal, pela distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? Então, cada um dos metais tem a tendência de doar elétrons. Ficando positivo, isso é chamado de cátion. Ok, pessoal? Agora vamos usar metais. Olha aqui os metais, pessoal. Eu tenho aqui um nitrogênio. Se você observar da família 5A, camada de valência, não é isso? Ó, 2 mais 3, 5. Então o nitrogênio é da família 5A. Beleza? Ou grupo 15. Se você observar, pessoal, se vocês observar aqui, 2 mais 3, 5. Ele só tem uma possibilidade. Ou ele recebe 3 ou não. Porque se ele doar 5, ele só fica com 2. 2 elétrons para 8, não fica. Ele só tem uma opção. Qual que é a opção dele? Se ele tem 5, ele tem que receber 3 elétrons. Ou seja, por quê? Porque 5 mais 3 fica 8. Ou seja, esse 3p3 ele fica 6, porque ele recebe 3, e ele fica com 8 elétrons. Então por isso que ele vai receber 3 elétrons. Olha o enxofre. O enxofre aqui, pessoal, olha aqui, ó. Camada 3, camada de valência. 2 mais 4, 6. Então quer dizer que o enxofre é da família 6A ou grupo 16. Aqui eu já tenho a possibilidade. Ou ele vai receber 2, por quê? Porque ele tem 6 elétrons. 6 mais 2, 8. Ou ele doa 6. Se ele doar 6, isso aqui some. Isso aqui sumindo, ele vem para essa camada de valência aqui, ó. Se ele vem para essa camada de valência, 2 mais 3 também fica 8, fica legal. Só que o que é mais fácil? Ele receber 2 ou doar 6? Com certeza receber 2, porque doar 6 é muito mais quantidade. Então por isso que ele vai o quê? Receber 2. Aqui o iodo, família 7A. Por quê? Porque eu tenho esse e esse, ok? Não é verdade? Vamos consertar aqui. Aqui é 3p5, né? Deixa eu consertar aqui. E nós fizemos isso na aula passada, no vídeo passado. Então tá aqui, ó. Eu tenho isso aqui. 2 mais 5, 7. Eu tenho essa camada de valência. Mesma coisa. Se eu tenho 7, ou eu vou receber 1, ou eu vou doar o 7. Então é mais fácil ele fazer o que, pessoal? Vamos colocar aqui. Ele receber 1 elétron. Por quê? Porque se ele receber 1 elétron, ele fica aqui, ó, com 6. 6 mais 2, 8. Aqui se ele receber 2, 6 mais 2, 8. Tá vendo como que é o raciocínio que vocês utilizam? Então, essa parte aqui, pessoal, é o contrário dos metais. Ou seja, eles são o quê? Os ametais. Então, deixa eu abrir aqui um parênteses. Vou colocar aqui, ó, os ametais. Quais características dos ametais? Receber elétrons. Eles vão ser então o que? Negativo. E vão ser chamados de quê? De ânion. Agora,
Por que metal é positivo? Por que a metal é negativo? Pela própria lógica, né? O elétron é carga o quê? Negativa. Se um átomo recebe carga negativa, é lógico que ele fica negativo. Agora, se ele doa o elétron, ou seja, se está doando carga negativa, é porque ele vai ficar positivo, ok? Então, pessoal, resumindo aqui, vou apagar isso aqui para a gente facilitar, tá? E para resumir isso aqui e terminar essa videoaula show de bola na transição. Bom, pessoal, para revisar, para resumir essa bagaça todinha, olha para cá. Nós vemos que os metais eles doam elétrons, por eles doar eles ficam positivos, são chamados de cátions. Então, por exemplo, o sódio é da família 1A, porque ele vai doar o quê? Um elétron. Então, logo ele fica o quê? Positivo, porque ele doou um elétron. O cálcio, como ele é da família 2A, que nós vimos lá, significa que ele doa 2 elétrons, então ele fica com a carga mais 2, ok? O alumínio da família 3A, então significa que ele doa 3 elétrons, então logo ele é da família 3A, então a carga dele fica mais 3. Então observe, todos são positivos, e é positivo quanto? O quanto eles forem doar. Se eles doam 1, positivo 1, se eles doam 2, e assim vai. Os metais, ao contrário, eles recebem elétrons e eles ficam negativos. Então nós vimos aqui que é 5A. 5A significa que eles vão o quê? Receber 3 elétrons, não é verdade? Se eles vão receber 3 elétrons, então quer dizer que ele fica com a carga menos 3. Ele está recebendo 3 cargas negativas, então ele fica menos 3. O enxofre, família 6A, então significa que ele recebe 2 elétrons. Se ele recebe 2 elétrons, então a carga fica menos 2. O iodo, nós vimos que ele é da família 7A, e eles recebem o quê? Eles recebem 1 elétron, então o iodo fica com a carga negativa. E nós vimos os gases nobres. Os gases nobres são aqueles que não doam e nem recebem. Não doam e nem recebem elétrons. Por quê? Porque já são estáveis, ok? Agora, professor, você não falou da família 4A, olha, 1A, 2A, 3A, não falou. Por quê? Porque alguns da 4A são semimetais. O que são semimetais, pessoal? Semimetais são aqueles que têm a característica de ser às vezes metais e às vezes ametais também. Ou seja, alguns doam e outros também vão receber. Então por isso que não dá para colocar uma generalização em alguns da 4A, ok? Por quê? Porque alguns vão doar e outros vão receber, tá? Mas não precisa não precisa esquentar a cabeça. O exercício ele vai te induzir a falar o que é o semimetal, se é para doar ou receber. O importante é você saber que na tabela periódica tem os metais, não é? Os metais doam e ficam positivo. Os ametais recebem e ficam negativo. Os gases nobres e os semimetais. Lembrando que existe exceção de ter essa configuração de gases nobres, tá, pessoal? Essa configuração dos gases nobres ter 8 elétrons, nós temos o hidrogênio e o hélio, que são alguns com exceção. O hidrogênio se estabiliza com 2, tá? E o hélio já é estável com 2, ok? Então veja bem, se você observar, não tem 8. E esse 8, pessoal, é legal porque criou-se um modelo de ligação química chamado teoria do octeto, que nós vamos ver isso lá para frente, que era a ligação iônica, covalente, ok? Ligação metálica, que a teoria do octeto, ela explica muita coisa, ok? Pessoal, terminamos essa parte, tá? Assista a parte 2, que nós vamos distribuir da família B. Nós vamos fazer a distribuição cerne do gás nobre também. Nós vamos saber o que é a distribuição cerne, ok? Para poder finalizar isso aqui. Como isso aqui não cai muito, então eu vou fazer um vídeo só dele, porque aí fica como curiosidade, quem quiser ou não. Agora, como isso aqui é muito, eu associei
a distribuição eletrônica com a tabela periódica, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Estude, pratique, faça bastante exercício, porque isso aqui é muita informação. É muita informação que esse diagrama de Linus Pauling dá. Então é importante praticar e ficar, ó, filé do boi. Pessoal, encerramos aqui mais uma aula, tá? E é aquele negócio, a vida é linda porque aqui que é linda aí, ó, um grande abraço.